Tá aparecendo para vocês? Sim. Ok. Vamos lá. Então, a gente vai continuar falando das formas farmacêuticas líquidas, que a gente começou a aula passada, né? Vamos trabalhar com elas algumas aulas aí, até depois da prova, inclusive. Chegou alguém, peraí. Então, a gente vai dar continuidade. Abordando algumas questões que a gente precisa levar em consideração quando a gente vai preparar uma solução. Então, a gente tem que fazer algumas perguntas, e essas perguntas têm que ser respondidas para que a gente possa, então, preparar com segurança uma solução. Então, só relembrando, né, uma solução é uma mistura de duas ou mais substâncias, um soluto e um solvente, ou mais de um soluto e um solvente, ou mais de um soluto e mais de um solvente, né? Mas sempre pode ser sólido em líquido ou líquido em líquido, mas sempre lembrando que o resultado final dessa mistura é uma solução, né, homogênea, é algo homogêneo que um desaparece dentro do outro. Deixa eu só abrir que chegou mais alguém. Então, só lembrando isso para a gente, então, entender melhor, porque a gente tem que prestar atenção na hora de preparar uma solução. Então, a primeira questão é: o fármaco é solúvel em um solvente aceitável para uso oral, né? A gente viu isso anteriormente. Então, o fármaco que a gente vai transformar em solução, né? Ele tem que ser solúvel nesse solvente. Agora, esse solvente é aceitável para usar via oral? E não só via oral, né? Porque a gente pode fazer para outras vias também. Posso fazer para mucosa, posso fazer para utilização na pele, posso fazer para utilização nos olhos, então na mucosa dos olhos. Então, tem que sempre fazer essa primeira pergunta: o fármaco é solúvel em algum solvente que seja aceitável para aquele uso, para aquela via que a gente vai utilizar? Só um pouquinho que chegou mais gente. Então, a gente tem que levar isso em consideração. E a resposta vai dar, né, um direcionamento para a gente. Não, não é solúvel. Então, pensando em todos os solventes que eu posso utilizar para via oral, por exemplo, ele não é solúvel. Então, a gente vai ter que buscar uma outra alternativa. Sim, ele é solúvel, então a gente vai utilizar água, tá? E ele é solúvel na água. Então, vamos dar continuidade, vamos ver o que mais que a gente precisa verificar para realmente ter certeza que a gente vai conseguir fazer aquela solução e ela vai ser efetiva. Segunda pergunta: qual será o prazo de validade da preparação caso o fármaco seja estável? Então, a segunda questão é essa. O tempo de tratamento vai bater com o prazo de validade que a gente vai poder dar para esse produto? Então, tem que tomar todo esse cuidado. De repente, a gente vai preparar um antibiótico, né, em solução. O tratamento é de 15 dias, porém, o antibiótico, né, ele perde a sua validade, esse antibiótico perde essa validade dele em uma semana. Vai adiantar? Não vai, porque eu não vou conseguir fazer o tratamento completo. Ou vou ter que fazer duas preparações, que daí já não tem muito sentido. Então tem que tomar cuidado com isso. Que mais? Né? Digamos que sim, o prazo de validade vai ser suficiente para fazer o tratamento completo. Qual que é o próximo quesito? Qual o valor de pH ideal para a formulação? Então, lembrando que, dependendo do local onde a gente for utilizar, o pH pode mudar. Então, na pele, por exemplo, o ideal é que seja na faixa de 5,5.
nos cabelos, é ideal que seja na faixa de 5,5. Tem outros lugares que vai precisar de um outro pH, né? Então, se a preparação final tem um pH muito distante daquilo que a gente precisa, pode ser que não seja viável fazer. Qual o conservante mais adequado? Então, a gente vai ter que ver que conservante que a gente vai utilizar e se esse conservante também é compatível com o solvente que a gente vai utilizar, né? Então, isso tem que ser levado em consideração. Eu tenho vários diferentes conservantes, eu vou escolher aquele que seja mais adequado para aquele solvente, para aquele pH da formulação. Outra questão, é necessário adicionar agente sequestrante? O que é um agente sequestrante? Deixa eu só abrir lá que chegou mais alguém. O que é um agente sequestrante? O próprio nome já diz, é uma substância que vai sequestrar alguma coisa dessa formulação. Então, só para vocês entenderem, a gente geralmente utiliza água, né, como solvente na maior parte dos casos, e essa água, ela entra vem pela rede, pela Sanepar, ela entra dentro da farmácia de manipulação e lá a gente faz processos de purificação. Então, a gente tem água purificada quando a gente utiliza essa água que vem da rua. A gente passa por processos, geralmente destilação e osmose reversa ou algum outro tipo de técnica para purificar essa água. Muito bem, só que tem certas substâncias que são tão pequenininhas que elas não são retidas nesse processo de purificação. Por exemplo, alguns íons. Íon ferro, por exemplo, ele pode vir da própria água da rua, do encanamento. A gente tem ainda encanamento de ferro na, na, na nossa rede pública e o ferro vai se soltando aos pouquinhos, né? Então, de repente, pode ser que tenha íon ferro. E esse íon ferro, ele está ativo. Então, se eu faço uma preparação e esse ferro está ali dentro da solução, porque estava dentro da água, ele pode reagir com o princípio ativo. Então, a gente tem que se utilizar de alguma técnica para imobilizar esse íon ferro que está ali, né, ativo, todo louco para reagir com o fármaco. Então, o que a gente faz? A gente utiliza um agente sequestrante. EDTA é o mais comum de ser utilizado. Esse EDTA, então, ele vai se ligar a esse ferro e fazer com que o ferro, então, fique imobilizado. Ele já perde, então, a sua ação de reagir com outros produtos. E o EDTA ele pode ser utilizado tranquilamente por nós, pelo nosso organismo, não vai trazer problema nenhum, não vai reagir com fármaco, então ele pode ser utilizado. Então, a gente tem que conhecer a água da rede da gente, então para isso a gente tem que fazer análise constante da nossa água, e dessa forma a gente vai ver, a nossa água não tem íons, então não precisa um sequestrante. A nossa água vem com bastante íons, então vamos usar um sequestrante. E por último, né, se for uma solução de uso oral, a gente vai verificar qual que seria o edulcorante e o aroma mais adequado. Edulcorante, então, é a substância que vai dar sabor adocicado, e aroma seria aquele sabor que a gente quer dar para o produto, que remeta a alguma situação. Então, o aroma de chocolate, de abacaxi, de morango, de uva, assim por diante. E também, quando a gente vai escolher o edulcorante e o aroma, a gente tem que ter algumas regras, e a gente vai ver essas regras mais à frente. Mas, por exemplo, se o meu produto é um produto que, sem edulcorante e aroma, ele tem um sabor mais ácido, digamos que eu faça lá uma solução de ácido cítrico, ela vai ficar com sabor ácido. Então, para combinar com esse sabor mais ácido que a gente já tem, eu vou colocar um sabor de alguma fruta ácida, vou colocar o sabor de abacaxi, por exemplo, vou colocar um sabor de laranja, porque daí o que acontece? Essa combinação do ácido da solução mais o sabor
ácido do abacaxi, por exemplo, mas o sabor do abacaxi, por exemplo, vai trazer para a gente uma lembrança de um abacaxi mais ácido. Então, vai combinar aroma com a característica do produto. Então, essas questões a gente deve sempre levar em consideração antes de preparar uma solução. Tem algum entrave aqui no meio, a gente vai precisar, então, procurar uma outra forma para preparar esse produto que não seja uma solução. A gente tem algumas regras que são gerais, assim, no preparo de solução. De uma forma geral, a gente tem que filtrar todas as soluções antes de fazer o processo de acondicionamento, então já colocar na embalagem. Por quê? Porque muitas vezes acontece de eu ter um princípio ativo que ele tem alguns contaminantes ali no meio. E esses contaminantes, geralmente, eles são insolúveis e quando a gente faz a solução, a gente dissolve o princípio ativo no líquido, na solução, no solvente, essas partículas que são insolúveis, elas ficam nadando ali naquele líquido. E não existe nada mais feio e mais desagradável que você pegar uma solução e você ver alguma partícula sobrenadando ali, né? Uma partícula livre ali naquele líquido. Então a gente costuma filtrar, geralmente a gente filtra ou com utilização de algodão ou gaze, para guardar esse produto sem nenhuma partícula que fique nadando ali no meio. Quando a gente tem possibilidade de escolher solventes, né, eu tenho mais de uma opção, eu vou escolher aquele que o fármaco que eu vou dissolver ali dentro seja mais solúvel e mais estável, né? Então, não adianta eu ter, por exemplo, água e álcool, duas opções de solvente, e eu escolher qualquer um sem ver essas características, no qual, né, o fármaco é mais solúvel. Aí ele é mais solúvel no álcool. E do qual que ele é mais estável? Ele é mais estável na água. Então, qual que eu vou escolher? Aquele que é mais estável, né? Não adianta eu ter o produto mais solúvel, como no álcool, mas ele ser menos estável, ele perder as suas características antes. Então, eu vou sempre fazer essa associação. Utilizar cosolventes sempre que possível. O que é cosolvente? Seria a adição de um segundo solvente que ajude de alguma forma aquela solução ficar mais, né, o princípio ativo ficar mais solúvel ou ficar mais estável. Então, muitas vezes vocês vão ver a utilização de uma solução hidroalcoólica, da solução de água e álcool. Muitas vezes o álcool está colocado ali porque ele ajuda o fármaco a ficar mais solúvel. Ao preparar soluções, dissolver separadamente solúveis em água, solúveis em álcool e solúveis em outro solvente. Então, eu vou fazer uma mistura de solventes, então utilizar esses solventes, né? Digamos que eu vou utilizar água e álcool. Então, o que eu vou fazer? E eu tenho vários princípios ativos sólidos que eu vou dissolver ali. Então, o que eu tenho que fazer? Aquilo que for solúvel na água, eu vou dissolver na água. Aquilo que for solúvel no álcool, eu vou dissolver no álcool. Depois, eu misturo tudo. Mas se os princípios ativos for solúvel nos dois, aí você pode misturar água e álcool e misturar o soluto ali tranquilamente. Mas se tiver produto que é solúvel só na água, por exemplo, se eu colocar ele no álcool, ele não vai dissolver. Então, eu tenho que dissolver na água e depois jogar essa água em cima do álcool para fazer a mistura. Ok? Então, são regrinhas que são bastante comuns e a gente tem que levar em consideração. Mas são só essas? Não, tem mais. Quando a gente for preparar a solução viscosa, que é o caso do xarope, do lito, que a gente também vai ver depois, a gente deve dissolver, então, o fármaco em um pouco desse líquido viscoso, menos viscoso, né? Então, vou fazer um xarope. Xarope é uma mistura de água e açúcar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o fármaco, dissolver em uma quantidade pequenininha, né, o suficiente para dissolver, de água, por exemplo, e daí eu vou jogar no xarope.
Por que eu não faço isso direto? Porque vai ficar bem mais difícil de dissolver, né? Se vocês tentarem fazer isso, vocês vão ver que vocês vão perder um tempo muito grande para conseguir dissolver esse sólido nesse líquido mais viscoso. Então, se vocês colocarem lá cloreto de sódio, por exemplo, num xarope já pronto, vocês vão ver que ele demora muito mais tempo para dissolver do que se eu dissolver num pouquinho de água e jogar essa soluçãozinha que eu fiz com cloreto de sódio, jogar diretamente no xarope. Ele vai se incorporar rapidinho. Quando eu for adicionar, fazer uma mistura de líquidos, né? Eu vou sempre adicionar o líquido mais viscoso no menos viscoso. Nunca ao contrário. Eu quero fazer uma mistura. Então, eu tenho glicerina e água. Eu vou jogar a glicerina na água e fazer a mistura dos dois e dissolver a glicerina na água. Não vou fazer o contrário, porque senão vai acontecer a mesma coisa. Eu vou ter mais dificuldade para incorporar a água na glicerina e vai demorar mais tempo. E a gente precisa, sim, ser bastante rápido dentro da farmácia de manipulação, porque a gente tem muita formulação para fazer. Aquecimento. Quando que eu vou aquecer? Só quando for extremamente necessário. A gente tem que pensar que o risco de aquecimento pode, né? O uso do aquecimento pode trazer um risco que é a perda das características do princípio ativo. Então, né, um aumento muito grande, muito significativo na temperatura pode fazer com que o princípio ativo perca sua atividade. Então, a gente vai aquecer só quando for realmente necessário. E sempre que necessário, corrigir o pH. Então, digamos que eu faço uma solução para passar na pele. E essa solução ficou extremamente alcalina. Eu não quero a característica de alcalinidade da solução. Eu quero a atividade do produto. Então, eu vou puxar o pH para um pH próximo ao pH da pele, para que ele não seja um produto irritante. Mas isso não é sempre que acontece. Às vezes eu preciso da propriedade, né, a ácida ou alcalina do produto. E daí, nesses casos, eu tenho que deixar dentro daquela faixa de pH. Por exemplo, eu faço uma solução de ácido glicólico. O ácido glicólico ele vai fazer uma renovação celular, ele vai acelerar a descamação das camadas mais superficiais da pele, para que eu tenha, então, o surgimento de uma pele mais nova, digamos assim, né? Uma camada mais inferior, e dessa forma eu tenha um peeling químico, né? Então eu preciso daquele pH ácido para que o produto haja. Se eu neutralizar, puxar o pH para o pH da pele, não vai fazer o efeito ácido que a gente precisa. Então tem que tomar cuidado, corrigir o pH quando necessário. Não quer dizer que todo produto tenha que ser feita a correção do pH. Infelizmente, eu já vi em alguns casos de algumas farmácias que corrigem o pH de tudo. E nesses casos, um ácido, por exemplo, que a gente precisa daquela característica ácida, vai perder completamente o seu efeito. Geralmente, né, a gente utiliza água, a glicerina ou propileno glicol e óleos como veículo, né? São os mais comuns de se utilizar. No caso dos óleos, né, é quando a gente precisa dissolver um produto que tem característica de compatibilidade com óleos, a gente vai utilizar, obviamente, os óleos. Então, vocês vão ver muitas vezes alguns hormônios serem dissolvidos no óleo. Se você tentar dissolver esses hormônios em água, você não vai conseguir. Porém, quando você faz uma mistura em óleos, eles acabam dissolvendo completamente. Quando utiliza-se somente água como veículo, aconselha-se que seja adicionado um agente espessante para aumentar a viscosidade. Claro que vai depender muito do local de
de ação desse produto, onde ele vai ser aplicado, mas de uma forma geral, a água não tem viscosidade nenhuma, então ela escorre com facilidade muito grande. Então imagine se você precisa que aquele produto fique em contato com um determinado local, por exemplo, e você só utiliza a água para dissolver o princípio ativo, o que vai acontecer? Você coloca esse produto ali naquela superfície e rapidinho ele escorre. Então, o que a gente costuma fazer? Imagine, por exemplo, um produto que eu vou utilizar como colírio. Se eu colocar o princípio ativo, dissolver ele na água, e a pessoa for pingar, na hora a água escorre, ela não se adere à superfície da mucosa do olho e rapidamente ela escorre e vai embora. Então, geralmente, a gente coloca um agente espessante que deixa o produto um pouquinho mais viscoso, e pelo fato de ele ficar um pouco mais viscoso, ele adere mais à superfície. Ele fica um pouquinho mais grudado na superfície. Então, dá o tempo de o princípio ativo que está ali dentro fazer o seu efeito. Caso contrário, vai escorrer rapidinho e não vai dar nem tempo da ação do princípio ativo. Daí a gente coloca geralmente um derivado de celulose que tem característica de passar viscosidade para a água. A gente vai ver isso mais à frente também. Uma solução, às vezes, ela pode ficar um pouquinho turva, e então a gente pode. E uma solução turva não fica muito bonita, né? Então a gente pode fazer um processo de clarificação dessa solução. Geralmente ela fica turva depois que você coloca um flavorizante, né? Uma substância que vai dar um sabor, ou algum produto que tenha uma característica mais de dar essa turbidez. Às vezes uma essência também, alguma solução que você vai utilizar na superfície da pele, pode dar essa turbidez. E daí a gente utiliza um processo bastante simples. A gente coloca 1 a 2% vê a quantidade da solução, coloca aí 1 a 2% de talco nessa solução, mistura bem o talco adere esse flavorizante ou essa essência, né, o excesso, fica grudado no talco. Então daí a gente faz uma filtragem, e daí o produto acaba, o que passa pelo filtro, acaba saindo bem clarinho, bem transparente. Por quê? Porque esse excesso de flavorizante, excesso de essência, ficou grudado ali nas partículas do talco, ok? Talco farmacêutico, obviamente, talco sem, sem ser aquele talco que a gente compra já no supermercado, na farmácia, que já tem outras substâncias, que já tem inclusive a essência, né? Então é o talco farmacêutico, que é o talco puro. Vamos falar agora das diferentes tipos de soluções. Então, falando inicialmente das soluções de uso tópico. São aquelas, então, que são utilizadas para passar, né, na pele ou nas mucosas. Então, aplicação tópica sobre a pele e sobre as mucosas, então, aplicação local, né? Geralmente elas são aquosas, mas a gente pode adicionar outros solventes. Então, geralmente a gente vai encontrar uma solução de uso tópico que seja totalmente aquosa, ou uma mistura de água com alguns álcoois, água com alguns polióis. O que são esses polióis? Propileno glicol, etileno glicol, que estão bem vamos dizer assim, em voga agora, né? Porque a gente está tendo um problema bastante grande com essas substâncias que estão, né, estavam sendo utilizadas por empresas que fazem produtos alimentícios para animais, e que estavam, esse propileno glicol estava contaminado com etileno glicol, e nesse caso ele não pode ser ingerido.
O polietileno glicol ele pode ser ingerido, porém o etileno glicol não pode. Aqui a gente está falando de solução tópica, então eles podem ser usados tranquilamente, porém não para uso oral. Então, geralmente a gente tem o solvente ou é água ou uma mistura de água com outras substâncias que, inclusive, né, propileno glicol, etileno glicol, dipropileno glicol, eles já vão dar uma certa viscosidade, eles já não vão deixar tão líquido como se a gente utilizar somente a água. Aí a gente usa o termo loção para essas substâncias. Então, voltando ali, né, muitas vezes vocês vão ver escrito, aqui está como solução, mas muitas vezes a gente vai ver escrito como loção. Loção alcoólica, loção hidroalcoólica, qualquer coisa assim do gênero. Deixa eu só abrir lá que chegou alguém. Esse termo causa uma certa confusão, loção, né? Porque mais à frente a gente vai ver que dentro das emulsões, aquelas que são mais líquidas, né, também são chamadas de loções. Só que daí, para diferenciar, a gente acaba chamando de loção cremosa. Então, a gente tem nas emulsões os cremes e as loções. Todos têm a mesma característica, somente que as loções elas são mais líquidas do que os cremes. Então, para diferenciar, geralmente a gente chama estas aqui que a gente está vendo agora como loção e aquelas como loções cremosas para poder fazer a diferenciação, ok? Aí eu coloquei alguns exemplos de soluções para que vocês tenham uma noção de como que ocorre a preparação. Então, peguei alguns exemplos que estão nas nossas farmacopeias e como que elas vêm, então, na preparação. Então, aqui essa primeira é uma solução tópica com mentol, extrato de amamelis, extrato de própolis e uma solução hidroalcoólica, ou seja, a nossa solução no final ela vai ter características, né, de água e álcool. Então, o nosso solvente é uma mistura de água e álcool. Essa solução aqui tem propriedade adstringente e antisseborreica, ou seja, o mentol, por exemplo, aqui ele traz uma certa refrescância para a formulação. Extrato de amamelis, o amamelis é extremamente adstringente, então ele vai ajudar a retirar o excesso de oleosidade que está na superfície da pele. O própolis é um agente cicatrizante e, ao mesmo tempo, tem um efeito antibiótico. Tudo isso colocado dentro de uma solução hidroalcoólica. Então, basicamente, a gente tem aí mentol sólido, extrato de amamelis de própolis líquidos. Então, essa solução nossa é feita com a mistura de 3 substâncias ativas, sendo uma sólida que vai ter que dissolver ali no meio, e o extrato de amamelis de própolis já líquidos, mas tem que também se incorporar ali no meio. Importante, extrato de amamelis de própolis, eles são produzidos com água e álcool, então muito melhor, muito mais fácil dissolver isso numa solução hidroalcoólica. Por isso, a recomendação de solução hidroalcoólica. Segunda, estimulante capilar, então para ajudar no crescimento capilar. Minoxidil, um sólido, propileno glicol e solução hidroalcoólica também. Minoxidil se dissolve bem nessa solução hidroalcoólica e o propileno glicol está colocado aqui, e vejam que está 10%, então é uma parte bastante razoável até da solução. Ele está aqui para quê? Para dar aquela viscosidade que a gente precisa. Por quê? O minoxidil vai ser passado no couro cabeludo. Então, se eu só colocasse o minoxidil numa solução hidroalcoólica,
ia ficar com a viscosidade de água normal. Quando eu fosse passar, eu ia ter dificuldade, porque eu teria que passar, colocar um pouco desse produto na mão e passar no couro cabeludo. Quando eu coloco na mão, pelo fato de ele não ter viscosidade, o que, que acontece? Já começa a escorrer, eu já perco um pouco de produto. Quando eu vou passar no couro cabeludo, ele não vai ficar, pelo fato de não ter viscosidade, ele não vai ficar em contato com o couro cabeludo, vai começar a escorrer aquele líquido. Então, para evitar isso, a gente coloca o propileno glicol. Então, eu consigo passar com mais tranquilidade e esse produto adere melhor ao couro cabeludo. Terceira formulação, cloreto de alumínio em solução aquosa. É uma solução que tem propriedade anti-exudativa. Então, é muito comum a gente ver isso no... Como que é o nome daquele produto? Tem um nome específico para esse produto, que você passa, uma pedrinha que você passa em um corte e ele faz o corte parar de sangrar. Eu esqueci o nome agora. Mas a gente pode fazer numa solução em spray. Inclusive tem para vender nas farmácias essa soluçãozinha em spray. Então eu faço a dissolução do cloreto de alumínio em água mesmo, é suficiente, e passo no local. Se eu passo na forma de spray, ele vai entrar em contato ali com o local onde está sangrando, vai parar o sangramento e acabou. Não preciso de nada que faça o produto ficar mais tempo em contato com a pele. Então, não preciso de propileno glicol, não preciso dar viscosidade para o produto. Só o fato de eu ter essa solução aquosa e já colocar ali no local, na hora já para o sangramento. Aqui é um exemplo de uma solução, acho que nem existe mais esse produto da Lacin T, que é clindamicina. Esse produto é uma solução, e daí se você for buscar essa formulação, eu trouxe aqui só para vocês verem uma questão bastante interessante de algo que a gente viu lá atrás. A clindamicina, então, é um antibiótico tópico, né? Ele é feito, então, na forma de solução, com aplicador, tudo certinho, para uso tópico. E na formulação dele vem descrito assim: cada ml da solução tópica de Dalacin T contém fosfato de clindamicina equivalente a 10 miligramas de clindamicina base. Lembram lá atrás que a gente viu que quando a gente utiliza o sal de um princípio ativo, ao invés do princípio ativo na forma de base, a gente tem que fazer a correção, né? Porque fosfato de clindamicina quer dizer que tem um radical fosfato grudado na estrutura da clindamicina. Então, se eu quero 10 miligramas de clindamicina só dela, eu vou ter que fazer uma correção, vou ter que colocar uma quantidade um pouquinho maior desse fosfato para retirar, né, do peso, o peso do fosfato que está grudado ali. Então, aqui a gente tem um exemplo industrial bastante interessante. E a gente tem aqui, dentro dos recipientes, uma coisa bastante interessante também. Então, vejam só. Os recipientes, né, a solução é composta de álcool isopropílico, é um álcool, propileno glicol, para dar uma certa viscosidade, hidróxido de sódio a 10%, ácido clorídrico a 10% e água purificada. Mas por que hidróxido de sódio e ácido clorídrico, né? Hidróxido de sódio não vai puxar o pH. Se for tiver um pH muito ácido, ele não vai puxar o pH para mais próximo da neutralidade. É essa a intenção. Mas e daí o ácido clorídrico? Para quê? Porque, assim, é obrigatório que a indústria, quando ela faça a bula, ela coloque todos os produtos que ela vai utilizar ali para, desculpem, para fazer a formulação. Mesmo que esse produto não seja utilizado toda vez.
mesmo que esse produto seja utilizado só quando necessário. Então, dependendo do lote desse produto, dependendo da procedência do ácido isopropílico, do propileno glicol, pode acontecer de o produto ficar um pouquinho mais ácido. E daí a gente tem que puxar o pH para um pH mais próximo da pele e a gente vai utilizar então hidróxido de sódio. E dependendo da partida, pode ser que ele fique um pouquinho mais alcalino e a gente tenha que puxar utilizando um pouquinho de ácido clorídrico. Então, isso não quer dizer que todas as vezes a gente vai utilizar o hidróxido de sódio e o ácido clorídrico. Pode ser que utilize algumas vezes um, utilize algumas vezes outros, às vezes talvez nem precise utilizar. Porém, tem que estar na fórmula que você pode utilizar um ou pode utilizar outro. Ok? É meio esquisito, mas tem que conter todos os produtos que a gente vai utilizar. Muito bem, a gente falou das soluções tópicas, não tem segredo nenhum. Vamos falar das soluções diferenciadas. O que são as soluções diferenciadas? São aquelas que são específicas para serem utilizadas em determinados pontos do nosso organismo. Então, a gente teria as soluções oftálmicas, as nasais, 2 vezes oftálmicas, então esqueçam essa segunda vez. Seriam, na verdade, otológicas ali, odontológicas, retais e vaginais. Vamos ver cada uma delas. Inicialmente, falando das soluções oftálmicas, que são os colírios. Então, o que é um colírio? Forma farmacêutica destinada à aplicação no globo ocular, nas pálpebras, na conjuntiva e na córnea. Então, um colírio ele pode ser aplicado de uma forma geral, né? Claro, ele vai ser aplicado no olho, mas às vezes a ação é no globo ocular como um todo, às vezes a ação é nas pálpebras, na parte interna, né? Pode ser uma ação que seja só pensando na conjuntiva, pode ser que seja uma ação pensando só na córnea. Mas todos esses a gente chama de colírio, independente de onde ele vai ser, ele vai agir. Falando um pouquinho de biodisponibilidade ocular. É importante que a gente entenda a questão do funcionamento do olho, como que o olho funciona, para que a gente entenda por que os colírios são soluções diferenciadas e por que a gente tem que ter bastante cuidado com os colírios. Então, a gente tem alguns fatores que estão ligados com os olhos e que vão fazer uma diferença bastante grande na hora da utilização e na hora de se preparar um produto para utilização ocular. Primeiro, a gente tem uma questão bastante importante é que o nosso olho é um órgão que é extremamente sensível e a gente tem várias barreiras de proteção para evitar qualquer tipo de ataque externo aos nossos olhos. Afinal de contas, a nossa visão é extremamente importante para o nosso bem-estar, né? Então, imagine o seguinte: o olho está aberto, né? A gente está com o olho voltado diretamente para o ambiente, e no ambiente a gente tem um monte de substâncias que podem atacar os nossos olhos. Então, de repente, eu estou com o olho aberto e cai um cisco no meu olho, né? Vem um cisco do nada e cai no meu olho. Isso pode causar um problema bastante grande. Então, a gente tem algumas barreiras para evitar que esse produto, né, essa substância, venha afetar o meu olho. Então, eu tenho primeiro que os nossos cílios são uma forma de reter algumas partículas que possam vir de cima e que venham tentando escorrer e tentando cair dentro do nosso olho. Depois a gente tem cílios não, nossa, me fugiu o nome aqui. Esqueci, depois eu lembro.
Os cílios, eles estão colocados ali também para fazer uma proteção, para segurar partículas para não entrar dentro do nosso olho. O nosso piscar é uma proteção também para evitar a entrada de substâncias estranhas. Porém, mesmo com essas barreiras, pode ser que aconteça de a gente ter algum cisco, né, algum produto que entre e que caia na superfície do nosso olho. Dessa forma, a gente tem mais um agente que vai tentar evitar que esse produto traga algum resultado negativo, que é a lágrima. A lágrima, ela tem características bastante interessantes. É um líquido, né, uma solução aquosa, e dentro dessa solução a gente tem algumas proteínas. E dessa forma tem algumas enzimas, né? Então, essas enzimas, elas estão ali, o líquido, né? A lágrima está ali para limpar, para varrer os nossos olhos, varrer qualquer substância que entre em contato com a superfície do nosso olho, e as enzimas estão ali para degradar qualquer substância que possa tentar, de alguma forma, atacar o nosso olho. Então, uma enzima ela pode atacar um produto rapidamente, ou ela pode se ligar a um produto, fazendo com que aquele produto seja mais facilmente removível junto com a lágrima na hora que a gente começa a lacrimejar. Então, entrou um cisco, a gente começa a lacrimejar. A própria água da lágrima vai fazer essa varredura, mas muitas vezes o produto, a substância é de difícil retirada, só com a lágrima e com as constantes piscadas que a gente dá, e essas enzimas, então, elas vão se ligar a essas substâncias, e daí essas substâncias ficam mais facilmente retiráveis com a lágrima. Então, tudo isso são fatores de proteção para nosso olho. Então, imaginem que quando a gente coloca um fármaco ali, na forma de colírio, a tendência nossa é reconhecer aquele fármaco como uma substância estranha, e a lágrima vai começar a aparecer para retirar essa substância. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque a tendência é que a gente coloque o colírio e, de imediato, a gente tenha a característica de isso ser varrido. Então, o ideal é que a gente faça algum tipo de ação, né, no preparo desse colírio para que ele consiga permanecer mais tempo na superfície do olho. E dessa forma, então, a gente conseguir fazer com que o princípio ativo que está ali dentro do nosso colírio tenha uma certa ação. Às vezes não dá certo, às vezes por mais que a gente tente dar uma viscosidade maior para o nosso colírio, para que ele faça uma adesão maior na superfície do olho e consiga libertar o princípio ativo, às vezes o princípio ativo ele é tão solúvel que com a lágrima ele vai sendo jogado fora rapidamente. Então a gente tem que utilizar daí outras formas farmacêuticas, como por exemplo uma pomada oftálmica. A pomada oftálmica, por exemplo, ela, pelo fato de ela ser oleosa, ela vai grudar com mais força na superfície do olho, e dessa forma ela vai permanecer mais tempo. Por mais que a gente lacrimeje, né, a água e o óleo da pomada não vão ser compatíveis, então a gente vai ter mais dificuldade em varrer toda aquela pomada que está ali. E nisso, o fármaco está em contato com o olho, né, e está liberando o princípio ativo. E a gente consegue, então, uma permanência maior do fármaco em contato com a superfície do olho. Não sei se ficou claro, mas é bastante importante que vocês entendam isso, que a gente tem aí várias barreiras que muitas vezes vão dificultar a ação do nosso produto. Então a gente tem que tentar pular essas barreiras, né?
contornar essas barreiras para a gente conseguir fazer com que o fármaco faça o seu efeito. Às vezes, né, dependendo do princípio ativo, o fato de eu colocar isso numa solução e transformar ele num colírio líquido, né, a ação desse fármaco é tão rápida que não tem necessidade nenhuma de eu aumentar a viscosidade. Mas, dependendo do caso, para que o efeito seja benéfico, eu vou precisar um contato maior do produto com a superfície do olho, e para isso, então, eu vou ter que aumentar a viscosidade para que o produto fique mais tempo aderido à superfície do olho. Características do colírio. Ele tem que ser, primeiro, estéril. Então, vocês já devem ter prestado atenção que os colírios são estéreis, né? Todos vêm com a recomendação de se abrir só na hora da utilização, não encostar na superfície do olho e, depois de um tempo, né, de utilização, jogar o que sobrou fora. Por quê? Porque a superfície do nosso olho, a mucosa do nosso olho é bastante sensível, e se eu tiver um produto contaminado e pingar na superfície do olho, a possibilidade, não que vá acontecer, mas a possibilidade dessa contaminação vir a trazer problemas, né, e transformar aquilo em uma doença, talvez, em uma patologia, é muito maior. Então, o ideal é eu utilizar da forma correta, sem encostar o biquinho do aplicador no olho, né? E depois de um tempo jogar fora aquele colírio. Tem que ser 100% estéril, seja pela utilização de conservantes, seja por esterilização do produto depois de preparado. Então, a gente tem essas duas possibilidades. Às vezes, a farmácia de manipulação não tem estrutura para esterilizar, ela usa conservantes para evitar, então, que tenha contaminação bacteriana. Porém, a partir do momento que eu abro, né, eu estou expondo o colírio ao meio ambiente. Então, a possibilidade de um micro-organismo cair ali e começar a se reproduzir é bastante grande. Por isso, para evitar que isso aconteça, eu utilizo o conservante também. Então, a primeira característica de um colírio é ser estéril. Guardem bem isso. Segunda característica, ele tem que ser isotônico. Ou seja, ele tem que ter a mesma tonicidade que a lágrima. Afinal de contas, a gente vai ter a lágrima ali. E não sei se alguém já usou alguma vez um colírio ou mesmo um produto de uso nasal que foi pingado no olho ou no nariz e aquilo começou a arder demais. Isso é uma característica de não ajuste de tonicidade do produto. Então, a gente tem que imaginar o seguinte: lágrima. O que é a lágrima? É algo muito semelhante ao soro fisiológico, que é o cloreto de sódio a 0,9%, né, a solução. Então, a lágrima tem essa mesma tonicidade do cloreto de sódio em solução. Ou seja, tem o mesmo número de partículas de sal diluídos na sua totalidade. E quando a gente vai fazer um produto que vai ser utilizado, né, num local onde a lágrima está, ou num local onde a gente tem um muco, que é o caso do nariz, a gente precisa corrigir o nosso produto para que ele contenha a mesma característica da lágrima, a mesma característica da solução de cloreto de sódio a 0,9%. Tem a mesma quantidade de sais dissolvidos ali no meio, porque senão vai causar uma diferença de concentração entre o que o organismo está acostumado e o produto que a gente está colocando. E essa diferença de concentração vai trazer um desconforto para quem utiliza. Então, se você usar um produto para espirrar no nariz e ele não tiver
equilibrado, né, mesmo a concentração de sais que o cloreto de sódio, a pessoa vai sentir uma irritação, vai sentir uma ardência muito grande. Por quê? Porque ou tem sal em excesso, ou tem falta de sal para se equilibrar com a mesma concentração de sal que a gente tem na lágrima. E dessa forma, ou no muco. E dessa forma, o organismo sente essa diferença e responde com essa irritação. E a mesma coisa acontece com os colírios. Então, a gente precisa, na preparação do colírio, a gente precisa verificar se ele está isotônico, hipertônico ou hipotônico. Se ele tiver hipotônico, a gente vai ter que corrigir, colocando um pouco mais de algum sal inerte para que ele fique com a mesma tonicidade da lágrima e não traga esse desconforto para as pessoas. Ok? Ele tem que ser isohídrico, tem que ter o mesmo pH que a lágrima, que está na faixa de 7,2 a 7,4. Se não tiver, vai acontecer a mesma coisa, vai ter o mesmo tipo de desconforto para o paciente. Se eu fizer uma solução lá de um colírio qualquer e não corrigir esse pH, a pessoa que for utilizar vai sentir um desconforto. Então, quem já usou um colírio e sabe que tem aquela irritação, sabe que você não consegue muitas vezes nem abrir o olho, nem enxergar direito, né? Então, a gente tem que fazer essa correção do pH também. Geralmente, a gente vai adicionar soluções tampão de borato fosfato, que vão, então, trazer o pH para dentro dessa faixa e manter o pH dentro dessa faixa de 7,2 e 7,4. E a viscosidade também é importante. Então, eu tenho colírio que não tem absolutamente nada de viscosidade, porém, para que a gente, de uma forma geral, né, para a maior parte dos produtos, se a gente tiver uma viscosidade aí que esteja entre 15 e 25 centipós, a gente tem, então, uma viscosidade ideal. O produto ele fica viscoso o suficiente para se espalhar por toda a superfície do olho e não se adere demais, né? Que causa até dificuldade depois para o organismo retirar, mas também ele não fica pouco tempo em contato com o globo ocular. Então ele fica com o tempo ideal de contato para poder liberar o princípio ativo ali dentro. Os agentes que a gente utiliza normalmente são carboximetilcelulose, que vocês vão ver que a gente utiliza bastante para dar viscosidade, e álcool polivinílico. Mas é um álcool, não vai trazer problema? Não, ele é um álcool porque ele tem características, né, químicas de um álcool, porém ele não tem as características do álcool etílico que a gente conhece e que poderiam ser agressivos para o olho. Então, ele é um álcool, mas não tem aquelas características irritativas do álcool etílico que a gente conhece. E a gente vai utilizar muitas vezes substâncias que a gente chama de adjuvantes. O que são esses adjuvantes? São substâncias que são adicionadas também no preparo para dar, então, características melhores finais para esse produto. Então, que adjuvantes que a gente vai utilizar? O conservante que a gente viu lá atrás, né, são conservantes que têm na propriedade atiônica, ou seja, tem carga positiva, são os sais de amônio quaternário e cloreto de benzalcone. Não precisa se ligar nesses nomes agora. A gente vai utilizar substância para corrigir o pH, né? Então, se eu precisar aumentar um pouquinho o pH, eu vou utilizar solução de hidróxido de sódio, né? Está muito ácido, então vou usar um pouquinho de hidróxido de sódio. E se tiver muito alcalino, vou utilizar ácido bórico. E geralmente utilizar um tampão, né, fosfato e borato, para que ele mantenha esse pH, não tenha variação de pH.
E o isotonizante também eu vou adicionar para manter, então, a isotonia da solução. Geralmente sulfato de zinco, sulfato de sódio, ácido bórico ou cloreto de sódio. E, basicamente, são esses os adjuvantes que a gente vai utilizar dentro de um colírio. Preparação. Então, os passos para a preparação seriam adicionar o princípio ativo, né, no veículo e também os adjuvantes. Então, eu vou primeiro dissolver o princípio ativo no veículo, né, depois vou verificar se ele está isotônico ou não. Se não tiver, eu vou colocar o adjuvante para isotonizar. Vou ver o pH. Se o pH estiver fora daquela faixa de 7,2, 7,4, eu vou utilizar uma substância adequada para corrigir o pH. E depois disso eu vou passar para o processo de esterilização e acondicionamento. Ou, muitas vezes, dependendo da forma como ele é feito, eu coloco dentro da embalagem e daí coloco para esterilizar. Então, tem diferentes casos para isso. Importante, a preparação deve ser asséptica, ou seja, num local onde não tenha contaminação, como uma sala de injetáveis, né, semelhante à sala de injetáveis de produção de injetáveis, não a sala de aplicação. Tá? Então, tem que ser igual a um centro cirúrgico. Mas a farmácia que eu conheço não faz. Porém, ela dá um prazo de validade bastante curto, porque se você for dar um prazo de validade um pouco maior, você vai precisar fazer isso dentro de um ambiente estéril. O princípio ativo deve ser puro química e microbiologicamente, então eu não posso ter contaminante químico e não posso ter contaminante microbiológico, porque senão isso pode passar para a mucosa do meu olho e isso pode trazer problemas bastante sérios. Esterilização, então, ela pode ser feita antes ou depois do invase, como eu falei para vocês, dependendo da técnica, a gente esteriliza e depois põe dentro dos frascos, e outras técnicas a gente coloca dentro do frasco a solução e depois põe para esterilizar. Acondicionamento adequado em vidro ou polietileno, que é um tipo de plástico específico, e normalmente numa faixa de 5 a 10 ml. A gente geralmente não faz quantidades muito grandes de colírio, porque a partir do momento que o usuário abre o frasco, essa esterilidade que a gente deu para o produto, ela acaba por se perder. Então, para evitar que o produto se contamine demais, a gente faz quantidades pequenas para que o paciente utilize também poucas vezes. Outras formas farmacêuticas de uso ocular, só para vocês saberem que muitas vezes quando a gente não tem a possibilidade de fazer uma solução, a gente vai ter que passar para outra forma. A gente pode transformar então na forma de suspensão, na forma de pomada ou na forma de inserção oftálmica. Vamos ver rapidamente cada uma delas. Suspensões a gente vai falar mais tarde novamente, mas só para vocês terem uma noção. Então, a suspensão a gente vai fazer quando o princípio ativo que a gente quer ele é insolúvel dentro de um veículo que a gente pode utilizar no olho. Então, geralmente a gente vai utilizar água, e se eu tenho um produto que ele é insolúvel na água, eu vou ter que transformar ele, então, em uma suspensão, que é manter aquele princípio ativo sem conseguir dissolver, ele vai ficar, então, na forma de pozinho suspenso no meu líquido. Então, para que eu tenha esse produto suspenso no meu líquido, ao invés de ele ir todo lá para o fundo de uma vez só, e eu ter que ficar agitando cada vez que eu for utilizar e colocar correndo o produto no olho, eu vou aumentar a viscosidade desse produto. Então, eu deixo o produto mais viscoso, eu coloco uma quantidade maior de agente que vai dar a viscosidade, porque quando daí eu fizer agitação, até o produto conseguir chegar lá no fundo, ele vai levar bastante tempo. Então, quando eu agito, eu sei que se eu for aplicar nos meus 2 olhos, eu vou ter o produto homogêneo ali dentro daquele líquido. Outra coisa que é bastante importante,
o princípio ativo ele vai estar insolúvel. Então, o que vai acontecer? Quando eu pingo no meu olho, ele vai, o pozinho vai se uh, aderir à superfície do meu olho. E ele vai, então, ter uma ação mais prolongada, porque ele vai fazer efeito ali, vai fazendo efeito mais tempo. A lágrima vai demorar muito mais tempo para fazer a varredura, tirar aquele produto dali. Então, ela demora mais e o produto fica mais tempo na superfície do olho fazendo efeito. Coisas importantes, além de fazer o produto de forma estéril, a gente tem que tomar cuidado com o tamanho da partícula. Né? Então, partículas muito grandes podem entupir o bico do aplicador, podem encobrir a nossa visão, então a gente tem que e claro, quanto maior a partícula, mais rápido ela vai para o fundo do frasco. Então eu preciso ter partículas que sejam compatíveis com a viscosidade e que quando a gente agite elas se espalhem completamente dentro do líquido. E fiquem algum tempo dispersas antes de começar a se depositar no fundo. E uma coisa bastante importante, né, quando a gente faz essas suspensões, é o farmacêutico chegar lá no paciente e falar, olha, tem que agitar toda vez que for utilizar. Agite bem antes de utilizar, porque senão você vai aplicar o quê? Só o líquido e não vai aplicar o princípio ativo que vai estar lá no fundo do frasco. Então tem que deixar isso bem claro para o paciente. Falando das pomadas, então pomada também a gente vai fazer todo o processo de esterilização das pomadas e tudo mais. A pomada ela não pode interferir no olho. A única coisa que vai acontecer é ela deixar a visão um pouco embaçada, mas isso é comum da pomada. A pomada a gente tem que fazer uma mistura de substâncias que essa mistura no final tenha um ponto de fusão próximo à temperatura do nosso corpo, para que quando a gente colocar essa pomada no nosso olho, a temperatura do nosso olho seja suficiente para derreter ela rapidamente, ela se espalhe sobre toda a superfície do olho. Né? A gente faz aí sempre as pomadas com um tamanho de mais ou menos 3,5 gramas, porque elas são facilmente, elas se perdem facilmente, então a gente não faz uma quantidade muito grande, com aquele bico bastante comprido para que a gente possa fazer a aplicação sem encostar o tubo praticamente dentro do olho, né? E dessa forma a gente consegue fazer com que o produto fique mais tempo em contato com a superfície do olho, porque a pomada são substâncias oleosas, né? E ela vai grudar com uma certa facilidade e ela vai ser mais difícil de ser lavada com a lágrima que o olho vai tentar retirar aquilo ali. Como vantagem, a gente tem, então, que fica mais tempo em contato com o olho, e como desvantagem, a gente tem o problema que dá uma embaçadinha na visão, pelo menos no começo. Depois você acaba acostumando. E, por último, as inserções oftálmicas. Aqui, então, já quando a gente precisa um contato bastante grande do princípio ativo sobre o olho, a gente vai utilizar essas lentes que você coloca no olho, como se fosse uma lente de contato mesmo. Então, essa lente é preparada para conter o princípio ativo dentro dela e ir liberando aos poucos. Então, aqui seria... claro que isso aqui a gente não faz em farmácia de manipulação, mas só para vocês saberem. Então, seria um recipiente, né, dentro da lente de contato, onde o princípio ativo é colocado, o medicamento, na verdade, é colocado. Daí a pessoa coloca dentro do olho, dentro do olho, não, na superfície do olho, como uma lente de contato, e fica com essa lente, então, durante 7 dias. E durante esses 7 dias,
essa lente, essa inserção oftálmica, ela vai liberando o princípio ativo aos pouquinhos, de acordo com estudos que são feitos e que dizem que vai liberar numa certa velocidade. Então, quando a gente precisa de um contato durante muito tempo, a gente acaba utilizando essas inserções oftálmicas. E só para finalizar, alguns fármacos que são utilizados no olho, né? Anti-inflamatórios para conjuntivites alérgicos, por exemplo, antibióticos para tratamentos de infecções, alguns antivirais, bloqueadores beta-adrenérgicos para diminuir a pressão intraocular, no caso do glaucoma, anestésicos locais para quando a gente tem algum problema, por exemplo, desde aquela pessoa que trabalha com solda e não usou aquela máscara e entrou uma fagulha dentro do olho e aquilo arde bastante, ou para quem vai fazer uma cirurgia ou fez uma cirurgia, qualquer coisa assim que precise de um alívio da dor, anestésicos locais são utilizados então. Mióticos, né? Então, produtos para glaucoma, por exemplo, midriático e cilopédico, para dilatar a pupila, para fazer aquele exame de fundo de olho, que é horrível. Quem já fez sabe muito bem como que é. Você dilata a pupila e depois você fica um tempão com a pupila dilatada, você enxerga muito mal por bastante tempo. Os protetores ópticos, como a lágrima artificial, líquido para lente de contato, para quem precisa muitas vezes fazer uma limpeza, alguma coisa no olho de uma certa constância, para quem não tem produção de lágrimas na forma adequada, né? E os vasoconstritores, que são aqueles que vão retirar aquela vermelhidão ocular, que são bastante preocupantes, porque você utilizou 2, 3 vezes esse produto de uma forma sequencial, o teu organismo acaba se acostumando com a utilização desse produto, que faz a vasoconstrição ali no local, né, tirando aquela vermelhidão, e o organismo começa a fazer um efeito rebote. Se você perceber, né, você usa 3, 4 vezes, o ideal é não usar mais que 5 dias, na verdade, né? Mas o que acontece? O próprio organismo faz com que o olho fique vermelho novamente para que você pingue mais vasoconstritor. Aí tem o alívio, daqui a pouco o próprio organismo vai lá e deixa o olho vermelho de novo para que você acabe utilizando novamente. Isso acontece com os colírios e acontece também com os produtos para congestão nasal. Vocês já devem ter visto pessoas que são viciadas nesses descongestionantes exatamente por essa mesma questão. O próprio organismo quer que você utilize mais medicamento porque ele acaba, entre aspas, se viciando. Muito bem, por hoje é só. Alguma dúvida? Não. Professor, só ia te perguntar da prova, até onde que vai o conteúdo? Então, teoricamente, até o final desse grupo de slides que a gente está vendo agora, tá? Mas a gente só vai conseguir ver mesmo até na próxima aula, que a próxima aula é a última antes da prova, né? Sim. Uhum. Lá a gente vê, tá? Mas teoricamente seria esse grupo de slide até o final. Tá legal? Tá bom. Professor, E vocês já sabem. vai ter, desculpa, vai Pode ter falar. alguma aula prática antes da prova? Não, prática não. Só depois da prova mesmo. A gente precisa ver pelo menos essa parte das soluções inteiras para a gente poder fazer a primeira prática. Ah, tá, Tá? beleza. Beleza, Nem vai obrigada. dar tempo, tá bom? E não sei se vocês já sabem, mas a prova é presencial, né? Sim, E vocês já estão cientes, né? Já. já sim. Beleza, então. E assim, fiquem de olho lá no AVA, que eu vou colocar um trabalhinho para vocês essa semana, tá? Vão ser 2 trabalhos. Vou colocar um. Quero ver se eu coloco já hoje,
E para a semana que vem, para a próxima aula também, vou colocar um trabalhinho para valer a nota da prova. Beleza? Tá bom. Então tá Beleza. bom. Gente, então, bom final de semana para vocês e até semana que vem. Tchau, professor. Bom final de semana. Tchau, obrigado.